Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, contura aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, Jesus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, contura aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração antes mesmo de começarmos a mensagem. Te convido a fechar os olhos. Vamos falar com o Senhor. Soberano Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, no Teu santuário, Pai, podendo exaltar o Teu nome, invocar o Teu nome, clamando a Ti, Senhor, que Tu venhas ao nosso encontro, que a Tua presença seja sobre nós, seja sobre os nossos irmãos que estão em casa, seja sobre aqueles que estão, de alguma maneira, cultuando ao Teu nome, seja agora, neste momento, ou seja através da gravação deste momento de adoração ao Senhor. Pai querido, cuida de cada um, cuida de cada vida, de cada lar, de cada coração, Pai, que possamos ser
avivados, renovados pelo entendimento da Tua palavra. E assim, Senhor, possamos crescer na Tua presença, amadurecer na Tua presença, podermos contribuir com a Tua obra, com a Tua igreja, e podermos também, Senhor, permitir que o Senhor Espírito Santo atue poderosamente através de nós e em nós. Em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Pode sentar, irmão. Fica à vontade. Falamos, há 2 sábados atrás, falamos sobre unidade. Unidade é um dos valores da igreja e ela precisa estar no nosso cotidiano. Precisamos ser um. Precisamos conviver como um. Precisamos cumprir os chamados de Deus em nossas vidas como um. Lembrando que a igreja é um corpo e cada parte, cada pessoa, né, cada membro da igreja fazendo parte desse povo, fazendo parte desse corpo, nos traz união, nos traz proximidade. Precisamos estar unidos para fazermos sentido, né? Como um corpo de Cristo. Falamos semana passada sobre missão, que missão é o chamado de todos, missão é o chamado da igreja, missão é aquilo que o Senhor nos designou para levarmos a mensagem àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam entender sobre a esperança. Precisamos ter uma mudança da nossa mente, entendendo que a missão, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre avivamento. Avivamento é o terceiro item dos valores da Igreja Adventista da Promessa, e também, assim como todos os outros, eu quero dizer que toda a igreja precisa ter esses 3 valores na sua essência, que é ser uma igreja unida, uma igreja comprometida com a missão e uma igreja avivada. Esses 3 itens de uma igreja, ela não é exclusivo da Igreja Adventista da Promessa. Ela precisa estar na vida de cada um que crê no Senhor Jesus e que faz parte do corpo de Cristo. Aonde ele estiver. Se ele não estiver com essa visão, se ele não estiver com esse pensamento, com esse propósito, ele está fora do propósito de Deus, ele está fora do chamado de Deus para a sua igreja. Mas a Igreja Adventista da Promessa, entendendo isso, ela tem esses 3 itens como sua essência, os seus valores principais. E aí, o avivamento, ele deve fazer parte da vida do cristão. Ele precisa ser algo que você vivencia todos os dias. A busca pelo avivamento, o cuidado para que você esteja sempre avivado. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja avivada. Quantos de nós não ouvem falar do Espírito Santo, mas ainda não teve uma experiência com ele? Alguns até nem sabem qual é a função do Espírito Santo. Alguns não conseguem entender aonde que o Espírito Santo se encaixa no propósito de Deus. Eu gosto, sempre quando eu falo sobre avivamento, eu gosto de lembrar sobre a história da Rua Azusa. Eu li o livro uma vez, que o nome é esse, né? Azusa em Chamas. E ele conta ali a história de como foi o processo do avivamento da Rua Azusa. William Seymour foi um filho de ex-escravos, e portanto ele era negro. Aí você imagina, no ano de 1900, um negro, cego de um olho, em plena cultura americana. Se você olhar bem para a história, você vai ver que no mesmo ambiente onde haviam brancos, não poderiam entrar negros. Tinham lugares que não era permitido os negros entrarem. Eles eram proibidos de entrarem. Ainda ontem eu vendo um filme, tinha lá uma plaquinha lá, a moça negra entra lá na loja,
o cara na porta da loja já aponta para a placa: proibido negros. E isso era 1960. Você imagina em 1900, 60 anos antes, você, um negro, cego, em plena cultura americana, você poder fazer parte de um grupo de pessoas que creem no avivamento e se reúnem rotineiramente para pedir ao Senhor pelo avivamento. E nesse grupo não está ali somente negros, mas tinham brancos que criam no avivamento. E esse momento proporciona para eles, essa busca pelo avivamento, proporciona para eles uma unidade que na cultura do país que eles estavam vivendo, não tinha nada a ver. Não era possível. Isso não era permitido. Isso não era cabível. Em sã consciência que em 1900, onde a cultura americana havia essa separação de negros e brancos, um grupo misturado de pessoas se reuniram para pedir por avivamento. Imagina uma moça, e aí agora a gente vai falar sobre um outro item de diferença na cultura, que era uma mulher ser batizada no Espírito Santo, negra e poderosamente tomada pelo Espírito Santo, do outro lado da rua, que antes mesmo de falar línguas estranhas, falou em vários idiomas, tocou um piano sem nunca ter recebido uma aula de música e cantou em línguas estranhas. O movimento da Rua Azusa me encanta tanto que só o poder do alto poderia fazer o que aconteceu ali. Pela cultura humana, pelos pensamentos humanos, pelas pessoas daquela sociedade, isso jamais poderia acontecer. Mas quando uma igreja, quando um grupo é avivado pelo poder do Espírito Santo, não há nada que impeça de acontecer. Onde o Espírito Santo habita, onde o poder de Deus aviva, renova, transforma, não há limites, não há barreiras, não há sociedade, não há cultura, não há pensamentos contrários, nada pode impedir o poder de Deus de agir. O movimento da Rua Azusa me mostra que mesmo em meio a uma sociedade separatista, o poder de Deus nos une no mesmo propósito, na mesma missão. E Ele mesmo não faz separação, porque Ele vai lá onde o impossível poderia dizer que não tem condição de agir. Ele vai lá no impossível. Ah, não, o menor não pode, Deus não pode usar o menor. Deus vai lá e usa o menor que Ele quer. Ele usa aquele que é mais menosprezado, Ele usa aquele que está lá no escanteio, Ele usa aquele que não tem poder, não tem autoridade, não tem fala, não tem voz, ninguém o ouve, ninguém quer saber dele, mas o poder do Espírito Santo faz isso acontecer. Diversos curiosos, pessoas determinadas em desmascarar aquela farsa, ao chegarem ali naquele local, foram tomados pelo Espírito Santo e saíram dali transformados com aquela experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural. Pilhas de cadeiras de rodas e de muletas se amontoavam do lado ali do local onde eles se reuniam. Tamanho era o poder de Deus. Pessoas chegavam ali doentes e saíam dali curadas pelo poder de Deus. Bares se fecharam porque as pessoas que frequentavam os bares eram atraídas até aquele lugar onde eles estavam reunidos e ali recebiam o poder do Espírito Santo, eram libertas e saíam dali totalmente transformadas. E o bar não continua, não tinha mais cliente. Os clientes que iam para lá eram atraídos até aquele barulho que as pessoas ouviam. O Espírito Santo atraía as pessoas até aquele lugar. Tamanho era o poder de Deus. Uma multidão se formava. Eu estava lendo ontem, relembrando a história, 1.500 pessoas começaram a se reunir naquele lugar, e era um clamor, em oração, e louvor, dia e noite, sem parar. Aquele lugar não tinha condição de fechar suas portas. Onde eles se reuniam antes, um pouquinho, o piso não aguentou de tanta gente que se reunia no lugar, e cedeu, ninguém se machucou. E eles tiveram que achar um outro local para se reunir, que foi justamente ali na Rua Azusa que tudo se tornou. Irmãos, olha como é grande o poder de Deus e como um local avivado pelo Espírito Santo pode fazer milagres e maravilhas que ninguém está acostumado a ver. O avivamento pelo Espírito Santo, ele é necessário à nossa vida cristã.
Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, em todos e nos lugares mais distantes da terra. Quem segue a Jesus e tem sua vida transformada por Ele, sabe que é necessário ter o Espírito Santo para a sua jornada na missão, a missão que o Senhor delegou. Portanto, a unidade acontece quando há o Espírito Santo. A missão, nós nos agarramos a missão sem medo, porque o Espírito Santo é conosco. Quando o Espírito Santo é conosco, todas essas coisas quebram-se as limitações, quebram-se as barreiras. O avivamento produz a capacitação necessária para a execução da missão. Aí, Joel capítulo 2, verso 28 ao 30 vai dizer: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Olha aqui, todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O poder de Deus se manifesta sem impedimentos, sem barreiras, sem separações. Jovens, velhos, todos, sobre todos, o Espírito Santo pode ser derramado. Sobre servos, não somente sobre os patrões, sobre os servos. Maravilhas nos céus e na terra. O seguidor de Jesus entende que precisa ser avivado pelo Espírito Santo. A igreja adventista da promessa nasceu de um homem que acreditou no Espírito Santo, buscou incansavelmente até ser batizado. Atos capítulo 19, verso 1 e 2 vai dizer: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha aí, o que eu falei? É possível ter pessoas que creem em Jesus Cristo, foram batizadas, mas não teve uma experiência com o Espírito Santo. Veja que Paulo se incomodava quando encontrava cristãos que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Várias passagens com Pedro e João, com Paulo, eles chegam nos lugares e perguntam: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Não, só fomos batizados no batismo de João. E aí eles oravam e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, recebiam o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem está conosco e nos mostra o caminho. Portanto, nós precisamos crer no Senhor Jesus, precisamos nos batizar sim, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas falhas, mas precisamos clamar pelo poder do alto, pelo poder dos céus, para a nossa vida, para a nossa igreja. Veja que no cumprimento da sua missão, o Espírito Santo é fundamental para o andamento das coisas. Olha João capítulo 14, verso 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e fará você lembrar de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo é quem está conosco. O avivamento espiritual muda a pessoa. O avivamento espiritual nos une. O avivamento espiritual nos direciona para a missão. Ainda em Joel. Já li Joel, né? É isso mesmo. Valorize a ação ampla do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção, irmãos. É preciso que você valorize a ação do Espírito Santo de Deus. O compromisso com a confiança e a certeza do chamado da regeneração, da santificação e da glorificação operados pela ação poderosa do Espírito Santo através de você, através da sua igreja. Valorize a busca pelo Espírito Santo e seus dons. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você precisa ter um compromisso de oração e busca pelo batismo do Espírito Santo e os dons espirituais que capacitam a igreja para a missão. Valorize a vida na dinâmica do Espírito Santo. Nós precisamos ter um compromisso com a certeza de que o poder do Espírito Santo impulsiona o cristão a viver a missão em seu contexto. Tudo isso, irmão, é necessário para a vitalidade da igreja.
para o que move a igreja, para o que direciona a igreja. É a ação do Espírito Santo que faz tudo isso acontecer no meio de nós. Jesus viveu nessa terra, nos deixou o seu exemplo, se sacrificou por todos nós, e quando ele subiu, quando ele foi embora, ele deixou conosco o Espírito Santo para que pudéssemos dar continuidade à missão. É o Espírito Santo que nos lembra as nossas falhas, que nos mostra aquilo onde estamos errando, que nos mostra onde é a direção que nós precisamos seguir. Esse é o Espírito Santo, é a função do Espírito Santo com a igreja. E uma igreja avivada, ela está direcionada, ela está tomada, ela está motivada pela ação do Espírito Santo. Ainda que estejamos 2 ou 3 reunidos, nós estamos aqui como se estivéssemos diante de uma multidão, clamando ao Senhor, o poder de Deus que venha sobre nós, a unção, o batismo do Espírito Santo, que a nossa adoração alcance o santuário do Senhor, o trono do Senhor, e que possamos ser revestidos do poder de Deus, para fazermos a diferença aqui neste lugar e onde estivermos. Fique de pé, irmão, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Soberano Deus, o que seria de nós sem o Senhor? O que seria da tua igreja sem o Senhor? Nós precisamos do Senhor em nossas vidas, nós precisamos do Senhor na direção da sua igreja, nós precisamos, ó Pai, dos dons espirituais, para nos mantermos, ó Deus, conectados, ligados contigo, Pai, com a tua ação, com o que o Senhor quer fazer em nossas vidas, com o que o Senhor quer fazer com a sua igreja. Nós precisamos da motivação do Espírito Santo, para podermos manter-nos de pé, ainda que as coisas digam que não. Se o Senhor diz que sim, nós estamos aqui pelo Senhor, e é pelo Senhor, pela autoridade de Jesus Cristo, pela motivação do Espírito Santo, a capacitação pelo Espírito Santo, que nós vamos nos manter ligados e direcionados na direção certa. Pai querido, a tua igreja precisa do Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, mesmo aqueles que não podem se reunir aqui conosco, que a tua presença possa se manifestar na vida do teu irmão, do meu irmão, ele possa sentir a tua presença, a tua glória, que ele possa ser revestido do teu poder, que ele possa ser tomado pela ação do Espírito Santo, e possa ser transformado naquilo que precisa, para nos parecermos mais com o Senhor Jesus, para nos empenharmos mais na missão, para nos unirmos mais como igreja e corpo do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, seja conosco, nos dá coragem, disposição, nos dá ânimo, nos dá força, através do teu Espírito Santo, que sejamos avivados, que sejamos renovados pelo teu poder, e que possamos, ó Deus, a cada dia mais contemplar o nosso futuro, o futuro da tua igreja com os olhos da fé, e ver que o Senhor estará conosco até o último momento. Deus querido, em nome de Jesus, cuida de nós, nos abençoe, para a glória do teu nome, que possamos descobrir ainda mais quem é o Espírito Santo e o que ele pode fazer nas nossas vidas e na nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor mesmo assim digo sim, quando tenho que negar, me dou, quando tenho que fugir, ai de mim, por favor, me ensina a te amar, como me
fizeste meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Espírito Santo. Bem, irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos que estão em casa, né? Pelos nossos irmãos que estão online com a gente, assistindo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. E orar pela igreja, né? Orar pelos aqueles que estão precisando das nossas orações, que estão passando por dificuldades. Pastor Raimundo Muniz, que a gente tem orado por ele, né? Outros irmãos também que têm pedido oração. Nós estamos em oração, que Deus abençoe. Nossa irmã Helenice, nossa irmã Dila, né? Irmão Calixto Manglimeia, enfim, todos os nossos irmãos, irmã Laudicena também, que faz falta aqui, né? Enfim, que possamos orar por todos os nossos irmãos que estão agora com a gente, online, que estão aí também precisando das nossas orações. Feche seus olhos. Soberano Deus, nós precisamos mais de Ti, Pai, e nós sentimos falta dos nossos irmãos que estão aqui, que sempre estão aqui conosco, Pai. Mas Tu sabes todas as coisas, esse momento é Teu e nós estamos fazendo tudo para a glória do Teu nome. Que Tu possas providenciar, Senhor, a oportunidade para reencontrarmos os nossos irmãos. Podemos adorar ao nome do Senhor neste lugar, nos reunir neste lugar, poder adorar ao Senhor, e que assim, Pai, o Senhor nos permita este momento, Pai. Cuida da nossa irmã Helenice, da sua recuperação, da nossa irmã Laudicena, irmã Dila, Pai, nosso irmão Calixto e irmã Griméia, cada um dos irmãos, ó Deus, que precisam do Teu cuidado, da Tua atenção. Eu Te peço que a Tua mão seja sobre eles nesta hora. Pastor Raimundo Muniz, entra com providência, Senhor, na vida do Teu servo, Pai querido, toda a Tua igreja, todo o Teu povo, a igreja de Cabo Frio, a igreja de Rio das Ostras, que a Tua mão seja sobre todos, ó Pai, que a manifestação da Tua glória seja sobre a vida de todos, que possamos estar, ó Deus,
ligados contigo, nosso pensamento ligado contigo, orando, intercedendo sempre uns pelos outros. Cuida de cada um de nós. Nos abençoe, Pai. Abençoa aqueles irmãos que estão online com a gente, que a tua mão seja sobre eles, ó Pai, que o teu cuidado seja sobre eles estão apoiando a tua obra de alguma forma, e eu glorifico o teu nome pela vida de cada um, que o Senhor possa continuar com cada um de nós, com a tua igreja, com o teu povo, em nome de Jesus. Te peço e agradeço desde já, confiando na vitória. Amém, Jesus. Curve sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, meus irmãos. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, que você possa ser alcançado aí pela mensagem, que você possa ser renovado aí com as mensagens e os louvores, em nome de Jesus. Contamos sempre com vocês. Deus abençoe. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade.